4 pilares essenciais para você avaliar o seu paciente com acne e entregar aquele resultado satisfatório. O primeiro pilar é o intestino. Você tem que estar atento, perguntar para ele a questão do formato das fezes, da urina, se ele toma água, se ele vai ao banheiro todos os dias, se ele tem diarreia ou se ele tem um intestino mais preso. Isso é muito importante, até um ponto aqui que a gente vale ressaltar, para você dar uma estudada a mais. Por quê? A gente fica preso em avaliação, pele e acaba não olhando o paciente num todo. Porque pense comigo, se ele não está com o intestino funcionando corretamente, se ele tem muita diarreia, ele está com alguma desbiose, isso vai sim interferir em casos de acne. Eu tenho acne, tratei minha desbiose, agora eu tenho uma outra acne, mas eu tinha muita acne. Então, quando a gente regula o intestino, tudo melhor. A gente tem que, já aproveitando o intestino, perguntar sobre a alimentação do seu paciente. Porque de nada adianta você montar os melhores produtos skincare, sendo que a alimentação dele é baseada só em fast food. Só carboidrato simples. Esse paciente, coitado, não coloca uma fruta dentro do organismo. Então, isso é um dos pilares assim, essenciais. Por isso que eu sempre falo, quando a gente vai fazer a consulta, eu cobro a consulta, eu faço uma consulta completa. Então, eu preciso entender a rotina do meu paciente. O segundo pilar é a questão hormonal, porque hoje a gente sabe que os hormônios eles estão muito ligados no estímulo da glândula sebácea. Estimulando a glândula sebácea, nós vamos ter aumento da oleosidade, que consequentemente vai levar à acne, aos cravinhos e às acnes. Hoje a gente sabe que os cravos, os comedões, eles já têm uma inflamação ali presente. Então, quando nós tratamos a raiz, a gente evita formar aquelas acnes ativas que vão destruir tecido, vão levar manchas e acaba tornando o tratamento mais complicado. Na questão hormonal, o que acontece? Já um ponto assim que a gente tem que se instruir o paciente a encontrar um bom nutricionista, encontrar um bom ginecologista para avaliar esses exames de uma forma assim bem completa, e ver se não está com alguns focos da SOP ou até mesmo uma endometriose. Porque quando o paciente vem com SOP para você e tem as acnes, eu sugiro fortemente que você recomende que ele vá a um nutricionista, mas um nutricionista bom, que não aqueles que só montam o cardápio. E já falando dos hormônios, é importante você perguntar o ciclo menstrual dessa paciente, se for uma paciente do sexo feminino, perguntar como é o ciclo menstrual dela, qual o anticoncepcional, porque às vezes até uma sugestão de troca de anti, mas tudo isso mediante avaliação do ginecologista. Nada de você estar fazendo isso sozinho. Se você é profissional da estética, que seja biomédico ou esteticista, tem que indicar para um ginecologista. E aí essa questão do perguntar ali como que está o período menstrual, se ela tem cólica, se ela nota o aumento das acnes, o aumento dos cravinhos no período menstrual. E mesmo se ela não perceber, eu sugiro que você peça para ela anotar, a mesma coisa com os hábitos dela, com a alimentação, ela anotar. O outro fator é em relação ao emocional do teu paciente. Por quê? Em muitos casos, você que trabalha na parte da acne já deve ter visto os pacientes relatando que elas tiveram surtos de acne pós episódios assim, muito estressantes. E até mesmo você, profissional, tem que perguntar para ela, olha, às vezes a paciente chega para você, eu comecei a ter acne e não sei o que foi, nunca tive acne, tô cheia de acne. Aí você vai perguntar para ela assim, olha, mas você teve algum período de estresse? Passou por um momento assim muito estressante, uma questão muito de ansiedade? Você teve uma troca de trabalho? Às vezes mudou de profissão, trocou de cargo, ou passou por algo assim muito intenso na família, alguma perca, porque isso sim tem relação, porque às vezes a gente tem um estímulo do cortisol afetando a glândula sebácea, que novamente vai produzir aquele sebo e vai levar à formação dos cravos. Ele interfere muito sim na formação das acnes, por isso nós temos que estar atento a essas informações. Outra questão também é em relação aos cosméticos, Às vezes a tua paciente, ela chegou com acne porque ela simplesmente mudou o protetor solar, ou ela está usando uma base mais oclusiva, ou ela começou a utilizar base para ir para o trabalho, que isso sim pode causar aquela acne cosmética que acaba ocluindo os poros. Ou a tua paciente, ela começou a utilizar muitos ácidos, porque ela viu que o ácido era ótimo para fazer aquela renovação, o clareamento, e ela começou a ter a acne. E você vai pedir para ela trazer todos os produtos que ela já utilizou, por mais que ela não esteja utilizando, e você vai avaliar muito bem isso. Vai falar, olha, possivelmente pode ser tal produto, dá pra gente suspender e depois você reintroduzir, pra gente ver se é mesmo esses produtos.
E aí, quando a paciente chegar, uma dica extra aqui para vocês, é você entrar com um hidratante, dá para fazer um hidratante reparador, com ativos que tem ação anti-inflamatória, antioxidante, que vão regular o turnover celular, né, o retinol-like, que é ótimo. Vão ter ação na barreira, vão ter ação ali mais na camada córnea, que vai repor o fator natural de hidratação, né, ceramidas, PCA, o pentativim. E entrar, talvez, até ali com um ácido salicílico, mas tudo vai depender de como que tá a pele da paciente nesse momento que ela chegou. Mas, basicamente, você entrar com esses ativos anti-inflamatórios, tentar encontrar a verdadeira causa e fazer esse acompanhamento.